Para alguns sextou, para outros é só o último final de semana do ano, hein? Tem muita gente por aí, já está soltando foguete, comemorando a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva para o seu terceiro mandato frente a este país em que nós moramos. Luiz Inácio Lula da Silva irá subir a rampa mais uma vez. E as dúvidas? Bolsonaro já viajou, não vai entregar a faixa. Quem será que vai entregar a faixa? Será que nós vamos ter aí o vice-presidente Mourão entregando a faixa? Mourão, para que todos sabem, já é senador eleito, né? Já vai participar de outras atividades em termos de Senado. Só um minutinho que eu vou pegar aqui uma gotinha para ver melhor aquelas pessoas que estão aí acessando junto com a gente. E hoje é dia 30 de dezembro de 2022. Canequinha do Pimenta e há ano danoso. Esse ano foi realmente de surpreender a todos. E eu sempre digo, o dia hoje, a hora agora, o momento é já. Não deixe para amanhã que você pode fazer hoje, sabe por quê, companheiro? Pode não haver amanhã. E realmente, para 2000 e poucos acrianos, a Covid veio e para eles não teve amanhã. Perdemos amigos, parentes, famílias perderam até 12, 13 membros de um mesmo clã. Choramos, alguns não tivemos nem o direito de sepultar, porque os enterros da Covid eram feitos de maneira isolada, sem a presença dos familiares. A Covid foi tão filha da luta que nos tirou até o direito de velar aquelas pessoas que nós amamos. 2022 a Covid estava indo embora, mas deixava sequelas na economia. Era preciso que se houvesse um trabalho de recuperação da economia, e esse trabalho foi feito. Diversos estados sofreram, como o Amazonas, que teve um desabastecimento de oxigênio em plena pandemia. Vários morreram. Alguns estados enfrentaram um superfaturamento na compra de vacinas, ou seja, a pessoa, mesmo lidando com vidas, queria ganhar $1 por cada vacina vendida. E olha que foram muitos milhões de vacinas. Tivemos uma CPI da Covid, depoimentos marcantes, pessoas dos laboratórios das vacinas, pessoas que criaram lobby, pessoas que literalmente negociaram a vida e a morte. Resultado dessa CPI da Covid? Nada. Peças teatrais de um enredo que terminou, como dizem os antigos filósofos. E aí, Santos, meu irmão, aquele abraço, um brinde para você do Pimenta E terminou, sabe como? Numa imensa pizza de queijo Roquefort, certo? Então veja bem, 2022 termina com uma dúvida. Brasil dividido entre caprichoso e garantido, vermelho e amarelo, vermelho e azul, branco encarnado, Arena e MDB, né? Na época dos antigos, Aliança Renovadora Nacional era Arena, depois virou PDS. E aí nós tivemos também aqui o MDB, Movimento Democrático Brasileiro, virou PMDB, e aí haja coisa. Mas Jorge Brau, para você, como foi 2022? Bem, eu tenho mais a comemorar do que a dizer que não foi bom. Até o meio do ano, muitos problemas particulares, problemas emocionais, troca de relacionamentos, muitos conflitos. Mas a partir do segundo semestre, o Papai do Céu resolveu me colocar no trilho. A partir de março, com o apoio da Irene Bombom, nós colocávamos o barco em cena e fazíamos a primeira live do professor Profissão Perigo. Um projeto muito doido que muita gente não acreditou, muita gente achou que ia ser legal, e hoje é a live número 174. Falamos sobre diversos assuntos Maria José de Lima, aquele abraço.
Falamos de vários assuntos cabeludos, ou seja, depilamos alguns assuntos. Sátila, boa viagem, bom retorno para casa, tá direitinho. E para lá tá chovendo, viu? De boa. A nossa companheira aqui tá ali atrás, ali, ó, companheira aqui da Cabaré da Irene aqui, né? E o que acontece? De repente você teve aí muito legal, cara. Eu tenho que dizer que eu não esperava tanto. Papai do Céu foi muito gentil comigo. Porque eu fico até emocionado quando eu falo isso. Porque no meu sonho mais louco, nas minhas alucinações mais, eu jamais imaginaria chegar a 5.000 pessoas em 4 meses, e foi o que aconteceu. Naquele dia 7, em que a Irene disse: Brau, faz a live daqui, lá na Landantas, que eu peguei uma garrafa de tequila, escorei o celular na vertical, totalmente fora dos padrões, e falei por 49 minutos, e minha amiga Irene rindo, se bem que ela é uma mulher de riso fácil, mas ela riu muito. Eu me empolguei e falei 49 minutos. Aí foram 80, 100, 200, 500, 700. Abrimos um canal no YouTube. Hoje essas nossas lives, graças ao RT Juan Teixeira Comunicações, todas as nossas lives estão arquivadas, né? E aí a gente começou a falar sobre os problemas da educação, evasão escolar, repetência, por que baixaram a nota de média 8 para média 5, não é? E por que hoje em dia os professores são tão tolhidos, né? O sistema educacional facilitou a vida dos alunos demais. É prova de verão. O conteúdo, às vezes, ele não interessa muito. Hoje é a 174. O que interessa é a nota. Eu já falei isso numa live minha. Eu tive um professor de história que ele era muito legal. Era Giovanni, o nome dele, magrinho, barbudo, cabeludo, de história. Eu disse: galera, é o seguinte, o que vale para mim não é nota, o que vale para mim é o conteúdo. Se você não souber de nada na prova, você coloca: professor, me ajude, preciso tirar um 8 para limpar a barra lá em casa. E eu vou te dar esse 8, sabe por quê? Porque você está jogando contra você está fazendo gol contra. Porque quando você for fazer uma prova, fazer um concurso, automaticamente você não vai ter o conteúdo que você precisa. E ele assim fazia. Para você ter uma ideia, a aula dele era muito legal, ele gostava muito de falar gíria, né? Então vamos falar que ele dá uma aula sobre descobrimento do Brasil. Ele diz: aí galera, é o seguinte, sabe como é que é a parada? Um dia lá pelas bandas de Portugal, uma rapaziada conversando e tal, aí alguém chegou e falou assim: ei mano, vamos pegar um barco aí, vamos dar um rolé? Para fazer o que? Não, para descobrir a terra nova, sabe como é que é? Aí mano, pegaram e reuniram 3 barcos, 3 barcos grandão, o nome era Caravela, Santa Maria, Pinta e Nina. E os caras saíram, mano. Aí no meio do oceano, aquela coisa toda e tal, aquele negócio. E teve muita confusão para eles arrumarem a rapaziada para ir pro bar. Porque naquela época a galera pensava que o mundo era quadrado, sacou? Tu ia chegar aqui e ia morrer. Então, cara, era muita especulação. E de uma hora para outra, estamos aqui também falando, deixa eu ver aqui quem está vindo aqui. Lucineide Viana, a dama dos passos de ouro. Essa jovem, ela é uma pluma, é uma luva, ela flutua sobre o salão de dança da cidade. Já vi vários vídeos que ela encanta. Ela já dançou lá no Castelinho, ela já dançou no Esporba. Eu ia até convidá-la para, enquanto o Castelão estava recebendo os nossos bons jovens da terceira idade, que hoje reinauguraram o calçadão, o casarão em grande estilo, para vê-la também bailando nesse espaço, né? Mas como diria a nossa grande amiga Ademildes, dançar faz bem ao corpo e à mente. Vocês viram muito tempo essa frase na voz de Nilda Dantas nos comerciais da TV Rio Branco. Saudosa Maloca, ou saudade. Rubens Etinildo, Geraldo Leite, Mão de Onça, o Guedes também lá, quer dizer, muita gente boa passou por aquele espaço. Mas continuando, então o que acontece? A gente tem que perceber que às vezes você tem que perseverar nos seus sonhos. E aí começaram a dizer que o Professor Passou Perigo era um site
uma página do Facebook que ia falar só das meus problemas nas salas de aula. O que eu tive que fazer? Chamar Evaldo Viana, professor Evaldo, Cláudio Ezequiel e vários outros professores para eles mostrarem que os perrengues eram iguais para todo mundo. Ah, você não pode reprovar fulano. Então o que eu estou fazendo aqui na escola se eu não posso reprovar o aluno? Lembra? E aquele meu professor dizia o seguinte: gente, o importante é o conteúdo. Não vá se iludir. Porque naquela época, 1980, você chamava um pai, né, Lusley? Tenho certeza que seu pai nunca foi na escola. Você não tem um perfil de traquinas. Então o que acontece? De repente, o pai chegava, dizia: professor, não se preocupe, isso não vai mais acontecer. E realmente não acontecia. O aluno chegava em casa, o pai pegava a vara de família, né, que naquela época era uma vara de bambu, corrigia o cabo, enquanto as costas do cabo estavam dentro, o cabo não apontava. Hoje você chama um pai de aluno na escola e diz: professor, o senhor está profundamente enganado. Meu filho não faz isso. Você tem 2 filhos, um que você usa em casa e um que vai para a escola. Nós temos diversos casos de violência, ataques de alunos contra alunos. A palavra bullying virou desculpa para vários ataques, né? Professores assassinados nas casas porque tentaram ensinar. Eu mesmo fui vítima de um quase mal entendido, que se não fosse o dono de uma distribuidora que eu bebia, eu estava num determinado local, tomando uma cerveja com a companheira da época, e tinham 3 caras me olhando. E eu saí, os caras perguntaram: quem é esse? É o professor Brau. Ih, bicho, ele tem que comprar um vacilo desse cara. Aí meu amigo lá de Banco perguntou: que vacilo é esse? Não, cara, é porque ele está humilhando os alunos da nossa escola. Aí o cara sentou e falou: cara, não é humilhar não. Aí deu aquela lição. Agora o engraçado é que todo mundo no bairro sabia, todo mundo na escola sabia, menos eu. Ia ser morto de graça, eu ia inventar um latrocínio, homicídio de morte, e eu ia, né, uma hora dessa, a gente estava falando com vocês. Então a gente falou sobre esporte, falamos sobre educação, falamos sobre política, na época da campanha, falamos sobre racismo, que eu me preocupei bastante, falaram para mim não falar. Mas durante a live do racismo, teve uma pessoa que citou Nelson Mandela, a outra citou Zumbi dos Palmares, né? E aí a gente, através do Denis Lopes Brito, que meu amigo sempre alerta, que ele é chefe de escoteiro, o Denis tinha um relacionamento muito grande com pessoas que trabalhavam com a tax free fora do Brasil. Então hoje a gente tem a Janes, que ela mora em Washington, D.C., técnico de enfermagem, que eu a conheci. Eu tenho o Rodrigo Pinto, muito orgulho, faz parte do nosso pool de pessoas que recebem formação do Acre através do nosso programa lá em Dubai. Temos gente na Alemanha, em vários países da Europa e África, quer dizer, é muito orgulho pra gente. Temos gente aqui em Bolívia, inclusive hoje, Irene Bombom deve estar chegando a Cochabamba, o país que tem o maior número de dançarinos do mundo, né? Então a Irene Bombom já está lá pela banda de Cochabamba e vai ser muito legal isso aí. Então hoje nós estamos esperando o Ivan de Carvalho, porque o Ivan é uma pessoa que trabalha no jornalismo faz algum tempo, ele tem muitas histórias, e a minha intenção era convidar um pai de santo ou uma mãe de santo. Nesse momento eu queria estar aqui jogando buzo e carta para você saber o que vai acontecer no ano que vem. Se bem que tem coisas que a gente sabe que vai acontecer, né? O friário vai para a imprensa dizer que vai fazer frio, normal. O prefeito vai para a televisão dizer que está faltando verba para fazer obras, normal. O pessoal vai encher ruas cheias de buracos. Então tem coisas que não precisa nem fazer previsão para acontecer. Mas eu e o ministro ontem nós falamos sobre muitas coisas. Como é que foi o ano político do Acre, como é que está a economia do Acre, o que vai mudar com esse segundo mandato do Gladson, né? O Gladson disse que o melhor vem agora, e é o que todo mundo está esperando, né? Ele, pelo que eu me consta, ele foi o primeiro governador que está pagando todas as decisões, as verbas decisórias dos cargos de comissão, dentro do seu mandato. Hoje, todos os cargos de comissão e as pessoas que tinham FG ou FC receberam o dinheiro em conta, tá? Já tinha sido pago a segunda parcela do 13º, o pessoal da educação recebeu aquele recurso do Fundef, né? Receberam, pessoal, quer dizer, de uma hora para outra, todo mundo ficou muito feliz. O prefeito, por sua vez, não querendo ficar atrás, porque eles jogam no mesmo time, mas eles sempre têm uma concorrência sadia.
resolveu dar um abono de R$1.000 para cada servidor efetivo. E deu o abono, a Câmara aprovou. Quer dizer, os recursos estão sendo administrados de maneira correta, de maneira séria. Então, como ele nos diz, não roubando dá para fazer. E a expectativa é, o secretariado, 70% vai ser o mesmo. Quem fez um bom trabalho, o governador está referendando, está carimbando. Quem não fez um bom trabalho, vai ser substituído, vai cair para algum cargo de menor importância. Mas sempre vai haver aquele legado das pessoas que contribuem de forma efetiva para que o governador fosse eleito. Para você ter uma ideia, o governador, com o apoio da Mara, do Petecão e do Márcio Bittar, teve 53% de votos. Os três do lado do barco, o governador teve 56%. Ou seja, epa, vamos ouvir aqui. A Segurança Pública e o médico Pedro Pascoal, a Secretaria de Saúde e mais. Pedro Pascoal vai para a Secretaria de Saúde, hein? Novidade, hein? Olha só. Família Pascoal voltando ao cenário político e o cenário de participação em lideranças dentro do governo. Mas é que eu estou te falando para você, olha. Então o que a gente queria fazer? Falar de coisas boas. Então ontem foi a reinauguração do Casarão. Casarão criado na década de 30 por Manuel Fontenelle de Castro, local onde teve a primeira piscina do Acre, e algumas pessoas que estavam lá presentes disseram que não foi uma piscina, era apenas um tanque. Então, os alunos saíram do colégio acreano, de várias escolas ali do centro, do SESEM, né? E iam tomar banho dentro dessa caixa d'água, né? Que o pessoal dizia que era a primeira piscina do Acre. E teve grandes momentos na década de 80 em que a efervescência cultural do Estado, cultural e política, passava pelo Casarão. Aquele abraço também para quem está chegando aí, deixa eu ver. Maria. Ave Maria. Minha vista está mais. Maria Hanna, aquele abraço, pode crer. Então veja bem, a efervescência cultural. Havia a direção do Walter, bastante competente, nosso amigo Walter. Havia um bandejão laranja, o qual todo mundo comia, a culinária era excelente. Aquela cervejinha bem gelada, que alguns não voltavam nem para o segundo horário. E ali a gente tinha festas, os alquimistas tocavam, João Veras tocava flauta, o Hermógenes tocava sua bateria saxofonada. O cara tocar a bateria com um pistão, tipo um saxofone, era uma coisa de doido, mas acontecia no Casarão. Meu amigo Clefson Batista, grande Clefson, casado com minha amiga Elza, gente boa demais. Então ali nós vimos o Francisco Adelino da Silva e transformar em Frank Alden. Silvio Margarido recitando poesias, tentando vender um CD, uma VHS do seu mais novo trabalho, o Noia. E aí tem muitas coisas. O Lhé, Patrimônio Cultural, me chamou uma vez e disse: poxa, Brau, estou bastante revoltado. Foi o que houve? Pô, reformaram o Casarão, eu fui cuspir no chão, o cara veio me chamar a atenção. Então, quer dizer, Casarão de muitas idas e vindas. Quantos casais não foram formados ali no Casarão? E quantos casais também não foram desfeitos ali no Casarão? Havia sempre os dois lados. A primeira mesa era de um cara chamado, eu acho que era Roberto, ele era casado com a Mariazinha do Banco do Brasil. O restaurante podia estar lotado, mas aquela mesa era de exclusividade desse nosso amigo. Barbicha, cavanhaque, cabelo cacheado, óculosinho, trabalhava com design de móveis e de pequenos brinquedos, não é? E quem está chegando aqui também, Antônia Souza, beijo no coração. E o Ivan de Carvalho, ainda estou aguardando por ele aqui, né? Mas nessa época do Casarão, a gente tinha muitas figuras folclóricas, né? O Lhé, tínhamos também Chico Pop, que hoje em dia tem um memorial lá em cima do Casarão, Espaço Chico Pop. Aí nós tínhamos também ali presença de jornalistas amigos que não estão mais aqui com a gente, mas estão morando em Brasília. Meu amigo Chico Araújo, Antônio Klemer, Altino Machado, que esteve ontem, Maria Graciane Vieira de Araújo, aquele abraço, pessoal de Boca City, gente boa que se liga na gente sempre.
E olha só, ontem o Altino Machado estava lá, Nelson Liano também estava presente lá, pessoas na fala do nosso amigo Gorreinha, Manuel Pedro lá da FEM, lembrando os bons momentos e a angústia que ele tinha, enquanto ele não podia acelerar a obra, porque ficou muito bonito, ficou uma coisa com muito carinho, muito bem iluminada, a parte de design gráfico muito legal, ficou muita coisa muito bacana, né? Eu até comentava com alguns amigos que alguns jornalistas, eles têm algumas vezes aquele hábito de criticar pelo criticar, o pior pelo melhor. Vários colegas e vários órgãos de imprensa criticaram durante muito tempo o período que a Tentame ficou em processo de reforma. O recurso era do Ministério da Justiça, certo? O recurso do Sinasp. Então veja bem, a segurança pública investindo na cultura através da FEM. E os caras diziam, porque isso não sei o quê, porque está demorando demais, isso é o dinheiro que o pessoal está roubando, não sei o quê, etc, etc. E aí eu conversava com um colega umas vezes no local e dizia, rapaz, você tem ideia de quantos documentos são necessários para você produzir, para você fazer a recuperação ou reestruturação de um prédio que seja patrimônio histórico do Estado, do município, da União, que seja tombado? É todo um... Às vezes tem uma ou duas empresas que fazem esse trabalho. E essas empresas, elas se degradeiam de certa forma, e quando uma ganha, a outra não é nem que ela queira obras, mas só para sacanear, ela entra com processo, para fazer com que as outras empresas tenham demoras para que a obra não aconteça. Então é muito complicado isso, mas a obra está aí. Reforma do Casarão já saiu, temos a reforma do Teatro Paz de Castro, e temos várias outras pequenas unidades, que a Casa de Leitura do Barro de Cubens, que vai ser revitalizada dentro, tem muitas propostas, só que a coisa tem que ser tratada de uma forma tranquila. Acredito eu que a partir da formulação do segundo e do terceiro escalão, nós vamos ter algumas surpresas, claro que isso é normal, mas nós vamos ter também algumas permanências, e com certeza, porque eu peguei muita poeira hoje, andando de moto, e aquelas motos que não tem o filtro, elas soltam muito óleo, e a gente pega esse óleo na linha de contato, fica muito complicado para a gente. Então o que acontece? Hoje, nós temos, mesmo com o governo federal, Lula assumindo, fazendo o que tem que fazer, nós vamos precisar muito que a gente tenha uma certa responsabilidade para esperar o tempo passar. Porque, segundo meu pai, o tempo é de todas as verdades. O tempo vai dizer quem está certo e quem está errado. Como diz aquela música, tempo, 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 tempo. Entendeu? Do Caetano de Luz. É muito interessante se preocupar com isso. Porque, na realidade, o que está certo é certo. O que está errado é errado. O Tribunal de Contas está aí, do Estado e da União, né? Mas, Brown, qual foi o grande milagre que o governador Gladson conseguiu para deixar os salários em dia? Esse água é uma delícia. E se manter dentro das contas do Estado do Senado. Quem quer pagar o 13º, guarda 10% de todos os repasses a partir do mês de janeiro. Quando chega em julho, ele já tem 50% do valor que é para pagamento do 13º. Então, isso que quando o governador não quer fazer, o que ele faz? Ele não recolhe isso. Mas o importante é, se o governador recolher 10% do FPE, quando chegar em julho, ele tem a primeira parcela do 10%, se ele quiser dar sim ou não. É isso que o Gladys Cameli fez. Ele não inventou a pólvora, ele apenas administrou de forma coerente e capaz com o recurso do Estado. Não é? Então o pessoal fica assim, não sei o que vai acontecer, o que não vai acontecer, mas terminou que ele foi reeleito, está aí em estado de graça, já conversou com o presidente Lula, efetivamente já mostrou o interesse dele em que o governo federal tenha um tratamento igualitário para todos os entes e que no futuro eles possam agir de uma forma mais coesa e mais tranquila. Mas uma coisa também é certa, ninguém governa sozinho. A gente precisa ser o quê? Bem, o prefeito Tião Bocalon afirmou aí que serão 1.111 unidades
ou 1101, não me lembro agora, e vão ser disponibilizados para a população. Inicialmente para as pessoas que são da prefeitura, né, na razão de 85% a 15%, lembrando que serão apartamentos subsidiados, né, e você vai ter sempre, deixa eu ver aqui, de Oliveira, aquele abraço aí, tranquilo, como é que está a família? Maravilha? 3 filhos bastante inteligentes, chuva, sol, beleza, aquele abraço para a Jane Oliveira, para minha amiga Eliana e para o meu amigo Edinaldo também, esse pessoal aí, gente muito boa, tá bom? Então vamos lá, não está dando para ler porque está muito distante, deixa eu me aproximar aqui do que nós temos aqui de novidade. Boa noite, eu, Eliana, Karen, estamos ligados na sua live de hoje. Eu acabei de cumprimentá-la sem saber que você estava aí, né? É a dupla dinâmica, beterraba e cenourinha. Não me perguntem por quê, mas depois eu explico. Pois é, gente, e aí o que aconteceu? A gente ficou muito feliz em saber que o Sérgio Souto, né, abriu um espaço cultural aqui no Acre, anexo ao Vila Rio, né? Ele vai fazer shows a cada 30 dias. Ele me deu entrevista lá no Samba das Moças, e é uma iniciativa muito interessante. E a gente vai ter todo um espaço. Ia me lembrando disso, me esquecendo de lembrar. O Ailton Oliveira está avisando que existe um concurso de fotografias feito pela prefeitura para você fotografar a iluminação de Natal que o prefeito colocou no centro da cidade e também no Horto Florestal, e você pode ganhar um prêmio. Eu não sei nem qual é o prêmio, mas você procura www.pmrb.ac.gov.br, que é o site da prefeitura, e você vai com certeza ter muitas e muitas informações com relação a isso. Então, eu acabei de saber que meu amigo Ivan de Carvalho está lá por trás da quarta ponte, num ramal que eu não vou dizer o nome, que é para não comprometer o rapaz. Ele está batalhando para ver se chega aqui para a gente fazer a live. Mas enquanto isso, nós estamos aqui conversando pelo seguinte: vocês viram que o Pelé faleceu hoje, né? E eu tenho uns amigos que eles são especialistas em teoria da conspiração. Aí eles me disseram: Brau, Pelé morreu, foi no meio da Copa. Mas que história é essa, cara? Eu disse: Brau, hoje em dia já existem máquinas que dão a sobrevida a um cadáver. Mesmo que o cérebro tenha dado morte cerebral, ou seja, quando não há nenhum vestígio de sinapses, ou seja, de interligação de informações entre os neurônios, existem máquinas que mantêm o corpo agindo. Então vamos supor, como seria a comoção nacional se Pelé morre no meio da Copa, ou nas quartas de finais, ou na semifinal? Gente, tem tanta pessoa maluca no mundo que era capaz de ter coragem de colocar o caixão do Pelé no meio do campo da final da Copa. Então o que eles fizeram? Eu acredito meu amigo me convenceu, que fizeram alguma coisa, deram uma segurada para que ele pudesse, como é que se diz? Para que ele pudesse falecer após a Copa do Mundo, né, vencida pela Argentina. Então, fica sempre a dúvida, né? Ninguém nunca vai saber desses bastidores. Mas é legal quando a gente tem muita referência. Então, parece que o Ivan não vai vir. Deixa eu ver, já são 19 horas de alguma coisa, para não ser repetitivo nessa última live do ano. Lembrando que nós vamos fazer algumas imagens amanhã, na virada do ano, né, lá na Arena. E vamos fazer também um trabalho na prefeitura aqui na Gameleira. E o mais interessante é o seguinte: os olhares se viram agora mais ainda para a Amazônia, porque Marina Silva, ela tem uns projetos interessantes, e esses projetos vão precisar ser negociados com Câmara e com Senado. Então ela vai ter que ter a habilidade de andar de salto alto em escada rolante para poder galgar o que ela almeja. Mas vamos esperar que nenhuma corrente queira realmente atrapalhar. E vamos esperar que o pior pelo pior não aconteça. Afinal de contas, nós precisamos muito vacinar os nossos filhos, dar mais esse rolezinho aqui pela praça, pelo Horto Florestal.
para que a gente possa, o ano que vem, comemorar tranquilamente, né? Sem nenhum percalço, né? E que o prefeito seja abençoado nos seus próximos 2 anos de governo, que o governador Gladys também faça um bom trabalho, para que a gente possa se orgulhar do que está acontecendo no Acre, no Brasil e no mundo. Eu acho que a gente vai conseguir, se você mentalizar que tudo pode dar certo, porque no balanço das horas tudo pode mudar. Um beijo no teu coração, um beijo para você que nos acompanha. Se a gente conseguir encontrar o Ivone Carvalho amanhã pela manhã, lá pela difusora, pelo local, a gente vai estar com o mesmo equipamento na mão, a gente faz a live com ele falando sobre essa perspectiva de 2022, porque a gente sabe que não foi um ano fácil, mas foi um ano que nos permitiu atravessar e chegar até aqui com esse sorriso nos lábios, com essa vontade imensa de fazer a coisa certa, né? E vamos aí, aguarde que o professor Poço Perigo tem novidades para 2023 com o apoio super especial da Prefeitura de Rio Branco e também com o apoio do governo do Estado. Agora deixa eu falar só uma coisa para você aqui, ó. A gente sempre fala do professor Poço Carinho com um carinho muito grande, porque é a nossa vivência de 42 anos de sala de aula. Muita coisa mudou, mas muita coisa também permanece. E o bom é enaltecer as coisas boas e as coisas não tão boas assim. Aquele abraço especialíssimo a Deus, mais uma vez, ao Guma, a São Jorge, a todas as pessoas que nos deixam sempre alegres, né? Para a gente poder conseguir chegar a um ponto de poder olhar no espelho e dizer, bem, eu fiz isso, mas eu podia fazer bem melhor. Eu tenho essa consciência, graças a Deus, e eu sempre busco fazer melhor. Se a gente conseguir, bem, quem está chegando aqui, deixa eu ver. Papai, tem uns caras aí que Antônia Souza, o que é isso aqui? Show, parabéns. Ui, beleza. Pois é. Obrigado. E outra coisa, ó. A gente sabe muito bem que hoje aconteceu um encontro inusitado, né? Um encontro que vai... Dizem que estava escrito nas estrelas. Eu espero que o mundo aguente, porque eu conheço e sei do potencial das duas, que se quiserem para o lado do bem, vão revolucionar o planeta e a forma de agir, tratar papai e mamãe e as pessoas ao seu redor. Mas se essas duas resolverem entrar no lado negro da força, nem Darth Vader supera. Aí você tem uma mistura de Coringa com Pinguim, aí você coloca alguns vilões clássicos, né? Metade daqueles vilões que a gente assiste no Flash, e que o Senhor nos proteja. Claro que eu estou brincando, eu quero que esteja super bem, eu quero que haja essa fusão, que essa interação, que uma consiga frear o ímpeto da outra e que a outra possa incentivar os corretos de um e de outro. São duas jovens, bem jovens, tem o mundo inteiro pela frente, né? Papai já está aí no 6.0, mas tem ninguém que vai para 1 ponto alguma coisa, nego já está no 2 pontos alguma coisa, então vale a pena, tá, gente? Juízo e ó, papai e mamãe vão estar de olho em vocês, tá bom? Um beijo no coração de vocês, aquele abraço. Como diria Eliane Senzi, que está lá em Aquiraz, lá em Fortaleza, montou uma pousada que eu vou conhecer com certeza, entendeu? Como diria o outro. O dia hoje, a hora agora, o momento é já. Não deixa amanhã o que você pode fazer hoje, pode não haver amanhã. E o mais interessante é o seguinte, né? Como o pessoal fala, o que tem que dar certo vai dar certo. O que tem que dar errado vai dar errado. Mas mais importante, sabe o que é? Eu vou falar para vocês, é o seguinte: nunca tenha o medo. O medo de perder te dá vontade de ganhar. Confie em você sempre. E muito cuidado com o canto da sereia.
Beijo no coração de vocês. Praticamente a última live de 2022. Amanhã, daqui a poucas horas, será 2023. E o mais engraçado é que a gente tem um ano 3 vezes, né? E quando é meia-noite lá, é 10 horas aqui. Quando é meia-noite lá, o Acre entra o ano primeiro, porque todo mundo. A gente entra o ano dizendo Feliz Natal com alguns fusos horários de antecedência. Mas, repetindo, faça o bem sem olhar a quem. Às vezes, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, você consegue salvar a vida de alguém. Beijo no teu coração. E amanhã tem live da virada do ano na Gameleira, que o pessoal da Cultura vai fazer. E também lá na Gameleira, Mandar Correr. E também vai ter uma fala, né, de algumas pessoas nessa virada do ano que não nos acompanhar. E no domingo, a partir das 17 horas, teremos a posse do governador Gladson Gamelin. Muito obrigado, boa sorte para todos nós, que tenhamos aí um 2023 repleto de alegrias e que a gente possa lembrar sempre que se está sobrando, não deixe ir pro lixo, recicla, tá bom? Um beijo no teu coração e agora eu vou mesmo, tá? Beijo, fui! Valeu, Irene! Diretamente de Cochabamba.